tarde, família do Calopcast. Meu nome é Marcos e eu vou apresentar o episódio 2, Poder e Autoridade Científica, baseado no livro O Alienista. Eu estou aqui com meu amigo Lucas Garrido. Boa tarde, família. Eu quero agradecer por estar aqui do lado do meu amigo e colega Marcos. E eu vou passar aqui de novo para ele. Bom, sim, 3 entrevistados. O primeiro é... Nicolas Frank. Estou muito agradecido de estar aqui hoje em vossa presença. Boa família, aqui é Guilherme Ferraz, muito agradecido pelo convite da família Calopcast. E é isso. Boa tarde, família Calopcast. Meu nome é João Pedro Rocha e gostaria de agradecer por mais um convite de meu amigo Marcos. Bom, vai funcionar como perguntas e respostas, só que a gente vai debater sobre o livro O Alienista, como eu já falei. Eu vou falar aqui a primeira pergunta. Como podemos relacionar o poder e a autoridade da ciência no livro com a realidade? Como vemos no livro O Alienista, notamos que a ciência tem uma grande influência. Por exemplo, no livro O Alienista, o próprio protagonista do livro utiliza da ciência para conseguir cargos políticos e justificar coisas horríveis. Podemos ver como o próprio João Bacamarte, ele utiliza deste querido instrumento que chamamos de ciência para salvar vidas, para curar enfermos, mas que ele utiliza para matar, para fazer coisas terríveis, que ganhar dinheiro em cima. É muito egoísta. E podemos assemelhar como esta questão é muito complicada e presente nos dias de hoje, vendo como a ciência pode ser incluída como algo para fazer o mal. Gostaria de complementar meu querido amigo Ferraz. Realmente, João estava fazendo bons atos, porém, como toda boa ação, sempre há algo obscuro. Ele gostaria de assumir cargos políticos cada vez mais altos e subordinando cada um de seus políticos que estavam internados na Casa Verde. Sim, verdade. Eu gostaria de complementar que, no caso, como podemos ver hoje em dia, as pessoas utilizam da ciência para fazer coisas maus no mundo afora. Verdade. Bom, eu quero fazer a segunda pergunta. Discorra sobre a ciência como justificativa de coisas ruins. Seria uma complementação da primeira pergunta. Como podemos ver hoje em dia, com a tal ciência proclamada sendo utilizada para experimentos horríveis, como testes de cosméticos em animais, podemos ver que as pessoas utilizam da ciência como palco para atrocidades. E podemos perceber que, como meu amigo aqui, Nicolas, falou, Que a questão de experimentos em animais é muito triste. Podemos ver como os ratinhos são maltratados e como eles têm uma vida miserável, sendo ratos de laboratório, tendo uma vida de liberdade na floresta, mas que são cativos da maledicência da ciência. Concordo, Ferraz. Puxando esse gancho sobre os animais, gostaria de falar que, para o bem da humanidade, infelizmente, os animais têm que sofrer para que possamos chegar a um ótimo nível de saúde e bem-estar humano. Abrindo outro tópico, outra pergunta para meus caros amigos responderem, refletirem e raciocinarem, até vocês que estão escutando isso raciocinarem. A terceira pergunta é: discurso. João Bacamarte é tratado como ser que vê a ciência acima das pessoas? Eu quero que vocês respondam com base no livro O Alienista. Eu acredito que sim, João. Ele queria utilizar da ciência para fazer com que seu cargo político subisse. Ele queria utilizar da ciência para rebaixar o ser humano. Percebemos que apenas meia dúzia de loucos deu tanto dinheiro. Ele estava querendo ver sobre a mente humana. Ele era uma pessoa que queria muito dinheiro. Nós todos queremos, não é uma mentira isso. Dinheiro é muito bom, mas dinheiro em excesso faz mal. E percebemos que ao longo do livro, o personagem
de o alienista João Bacamarte, ele acaba virando louco, ele acaba virando egoísta e acaba não percebendo a própria esposa, deixando a esposa de lado. Como podemos ver no livro O Alienista, o personagem de João Bacamarte faz muitas atrocidades com decorrer no livro. E como podemos ver no livro O Alienista, João Bacamarte tem traços de que ele vê as pessoas abaixo da ciência. Ele vê as pessoas como mero objeto de estudo. Como, por exemplo, com que sua esposa fosse internada. Olha que absurdo! Cara, é uma coisa muito maluca. Como que um cara vai internar a própria esposa? Primeiramente, como que o cara vai escolher a esposa não pela beleza, não pela empatia, mas pela capacidade de abrir os arbustos? Que coisa maluca! Bom, passando para a quarta pergunta, discorra sobre o dinheiro que a ciência ganha à custa de sofrimento, relacione com o livro. Certo, como vemos na humanidade, atualmente as pessoas utilizam da ciência para ganhar muito dinheiro e, de certa forma, enganando outras pessoas. Quantas pessoas da área da psicologia, psicoanálise não são enganadas à troca de pessoas mais poderosas ficarem ricas? E como vemos no livro O Alienista, por mais que João Bacamarte não estivesse utilizando da Casa Verde para o dinheiro necessariamente, mas podemos relacionar muito isso com a realidade. O livro O Alienista retrata muito bem a realidade científica retratada numa história fictícia. Sim, verdade. O que meu amigo Nicolas falou é tudo verdade. Podemos pensar isso de forma mais crítica. Podemos pensar além do que está nas palavras e pensar de forma crítica e de maneira que possamos entender, que possamos desfrutar do que realmente está escrito. Não são apenas palavras, mas são uma identidade que João Bacamarte ganhou de Machado de Assis para descorrer de forma muito, mas muito magnífica. Bom, meus amigos, queridos amigos, telespectadores, ouvintes, todo mundo que está escutando, vou fazer uma pergunta que vai gerar tecnicamente sobre a ciência. A ciência atual, ela está relacionada com a ciência de antigamente? Eu preciso que você, João, meu querido João Pedro, responda essa pergunta. Pode relacionando, pode não, você vai relacionar com o livro. Por favor, meu querido amigo. Só um acrescente. Meu amigo João Pedro, ele é um ótimo cientista. Ele vai contribuir muito para a conversa. Muito graças, meu amigo Ferraz. Como eu gostaria de dizer, a ciência atualmente não tem nada a ver com a ciência antiga. Hoje, a ciência, a medicina principalmente, está muito avançada. A ciência hoje não agride os animais, não utiliza seres humanos como cobaia. A ciência de hoje é algo totalmente indoloroso para tanto os seres humanos quanto os animais. Entendi, outro assunto. Eu vou pedir para que o meu amigo Nicolas Marques, ou Guilherme Ferraz, qualquer pessoa que tiver a vontade para responder, relacione um pouco com o livro O Alienista. Por favor. Mas que absurdo é esse que eu acabei de ouvir? Hoje, mais do que nunca, vemos empresas da tal ciência utilizando animais como cobaias. O Universo 21, se não me falha a memória, utilizou de pequenos ratinhos para o crescimento intelectual do ser humano. Bom, é como fala um velho ditado. Quer conhecer a pessoa totalmente? Dê poder a ela, poder e autoridade, que você vai ver realmente como é a personalidade da pessoa. Muito obrigado, meus caros
pessoas que estão participando do podcast. Agora não consigo me recordar do nome, mas acontece, muito trabalho, é verdade, não se preocupe. Muito obrigado, querido. Obrigado, espectadores. Obrigado, telespectadores.